Vou sentar aqui para Vou ficar aqui. Não vou estar à frente. Não, mas é melhor daqui para te ouvirem melhor. Eu vou pedir desculpa por se calhar desviar um bocadinho o foco, mas é para chegar ao mesmo sítio. E vou falar daquilo, não falar daquilo que me sinto desconfortável por desconhecimento também, daquilo que me é mais próximo, é mais querido, que é a questão da língua. E a primeira aproximação que eu fiz ao galego na minha formação foi precisamente porque me atraía uma certa áurea de terra de ninguém, em que portugueses e galegos poderiam sentir e em que o espanhol andaria sempre por perto. E à medida que desenvolvi essa aproximação, o que vinha confirmar é que, sendo certa essa indefinição, esse espaço de indefinição, era um espaço de afirmação identitária muito vincado e de cunho ideológico muito vincado também. Seja no sentido da aproximação ou do distanciamento, o cunho ideológico na relação com a língua e como ela marca a nossa identidade enquanto galegos, portugueses, ibéricos, era muito marcado. Dessa aproximação inicial que fiz na formação a essa realidade, ficou-me para sempre uma imagem que sempre que falo disto me lembro e que muitos conhecerão, ou alguns conhecerão aqui, que é a de um dos desenhos de Daniel Castelau, em que há um velho a conversar com um rapaz na beira do Minho e o rapaz pergunta ao velho: e os do outro lado, apontando para Portugal, são mais estrangeiros que os de Madrid? E isto também porque a questão da língua, ela própria é um espaço de fronteira. A língua, neste caso, vai do Algarve ao Minho, aos confins da Galiza, vai à Andaluzia e perpassa este território aqui. Ela própria é uma questão de fronteira, porque se estudarmos a relação destas três, eu ia dizer línguas, mas no fundo eu considero o galego uma variedade do português, vamos encontrar constantemente esta relação, mas isto porque há aqui um sistema linguístico comum, independentemente, não sendo, sou portuguesa, falo desta perspectiva e pronto, e é a minha visão sobre esta questão. Acabei por ir parar à zona de fronteira, depois de formação feita, que eu acho que nunca acabou, continuo a fazê-la, estas questões, como professora de espanhol e português em Valença, a viver em Valença um ano, a viver em Tui no outro. Optei. E o contacto com a língua aqui era muito curioso. Eu via os galegos virem a Valença falar português e os portugueses responderem-lhes em espanhol e percebia que falavam mais comigo em galego, do lado galego, não porque se calhar usassem o galego nas suas relações cotidianas, mas porque eu insistia em lhes falar em português. E o termo insistia aqui não foi inocente. Porque precisamente, como eu dizia, sempre senti, na minha formação, na minha vida cotidiana, esta marca identitária e esta marca de compromisso linguístico também, a questão ideológica em relação à língua na fronteira, ou da língua como fronteira. E também senti, quando professora de espanhol na fronteira e português na fronteira, que muito do problema, ou melhor, uma grande responsabilidade ou um grande papel poderíamos ter aqui os agentes do ensino e o sistema educativo no ensino das variedades da língua e no ensino das línguas, já num outro patamar. E agora a pergunta, isto não era para falar, isto era um bocado introdutório. Tendo em conta esta dimensão, pergunto se a Paula abordou, dá pistas, sugere leituras relativamente a estudos sobre o papel do ensino nas relações da fronteira, sobre a abordagem do ensino na fronteira. Olha bem, o ensino, a partir do século XIX, o ensino serviu para construir as nações. E ao servir para construir as nações, até no caso daquela nação subestatal, que é a Galiza, profundamente castelhanizada, porque o que sucedeu é que, nomeadamente nas cidades,
o galego era falado nas camadas mais subalternas, mas as elites já se tinham castelhanizado há muito. O processo do galego é muito curioso, e a recuperação também que é feita no pós-franquismo. Mas vamos lá ver. No que toca ao ensino, no século XIX, a palavra classe, nós hoje falamos de classes sociais e pensamos que o termo com esta conotação, que é muito antigo, a classe, entendida como classe social, surge a partir dos anos 30 do século XIX. É só a partir da Revolução de 30 em Paris que a palavra classe também entra no dicionário. A palavra proletário aparece nos anos 40, com a utilização dos anos 40 do século XIX. A palavra classe é a das classes da escola, e as das classes da escola. A escola vai existir, sobretudo, e vai propagar-se para criar cidadãos das nações. Vai ensinar-se a língua pátria. E esses processos, no caso da Galiza, levam ao ensino de quê? Do castelhano. Salvo nas aldeias em que as pessoas em casa continuam a usar galego, o processo de castelhanização foi fortíssimo. É engraçado olhar para obras escritas de memórias de gente que a partir de 36 ou 37 teve de sair para a Argentina e para o México, e que escreve as suas memórias depois em galego. E é muito curioso ver esse encontro de um galego que é, na realidade, de facto, uma variante da língua portuguesa, que também é diferente da que se fala no Brasil, que também é diferente da que se fala em Moçambique, não é? Essas pessoas, eu estou-me a lembrar de um senhor, não estou a recordar do nome dele, mas estou-me a recordar da obra, o Senhor Afrânio. O Senhor Afrânio é uma obra belíssima de memórias de um homem que era do partido galeguista e que, em 36, começa a ser perseguido, passa a fronteira para o lado português, vai deixando crescer a barba e transforma-se num vagabundo que circula pela fronteira, que é a única maneira dele ainda continuar a ter contacto com a Galiza. O Senhor Afrânio, Antão Alonso Rios, creio. Antão Alonso Rios. O Senhor Afrânio vai escrever... O Senhor Afrânio, portanto, circula nesta fronteira até que percebe que a guerra está perdida e é melhor ir então para a imigração. E mais uma vez, caminho do Porto, o Porto vai ser fulcral em tudo isso, e vai procurar os circuitos da imigração. E vai escrever as suas memórias. As memórias de Antão Alonso Rios são surpreendentes, porque ele escreve um galego antes do processo de castelhanização fortíssimo do franquismo, em que ai da criança que na escola ousasse dizer uma expressão em galego, a vareta da professora bater-lhe nas orelhas. Essa história do bater nas orelhas ouve-se aqui nesta fronteira como se ouve no País Basco, com a repressão da língua euskera. Ora bem, esse homem escreve então numa variante do português, que era o galego, antes desse processo de castelhanização. O ensino teve então este processo. Mas podemos, numa altura em que a fronteira aparentemente está esbatida, podemos pensar em formatos do ensino que transcendam essa construção. As nações estão construídas, aprendemos também a lidar com elas. Essa construção das nações é tardia, do século XIX. Muita gente pensa, não, Portugal existe desde 1143. Sim, havia, mas não havia era portugueses. Para haver portugueses têm que ser construídos como tal.
E para isso a história, aprender que a história está cheia de heróis, e frequentemente os heróis do outro lado têm o anti-herói, que é o do outro lado da fronteira. E desmontar isso é também sabermos construir outras histórias comuns. O ensino tem um papel fundamental. Não sei como é que isso se pode processar na fronteira, porque também não sei em que medida é que estaremos preparados, porque às vezes temos muitos processos de cooperação, eurocidades, por exemplo, a de Chaves com Verim, existe há bastantes anos. Mas o que é que aconteceu quando se tentou registar na União Europeia o pimento do Imbra, que é o do Cambezo, que é o de Vilarelho? Na União Europeia tinha que se registar para uma localidade de um país. Não aceitaram o registro do pimento que juntasse além da fronteira. Portanto, isto é muito curioso. Criamos uma eurocidade. Os de baixo desconfiam sempre um bocadinho da eurocidade e dos benefícios que lhes pode trazer. Acham que pode ser ótimo lá para nomear pessoas para lugares e tal. Depois, do ponto de vista das vantagens, no caso da fronteira de Verim e Chaves, digamos que a eurocidade tornou-se redundante no tipo de serviços que presta. Portanto, as pessoas têm um cartão de eurocidade, mas têm o mesmo tipo de serviços de um lado e do outro. Se os serviços pudessem ser diferentes, seria vantajoso. No caso dessa eurocidade a que trabalhou tu e Valença, levantava-se agora na pandemia, levantou-se uma questão. Então andámos a fazer tanto para unificar, para ter, por exemplo, sistemas de saúde em que a especialidade que há de um lado não há de outro. O vizinho tem um problema num dente, vai a Tui, vamos imaginar, o vizinho de Tui, a vizinha que precisa de ir à ginecologista, vem ao lado português, e chega-se à pandemia, fecha a fronteira e tudo isso fica posto em causa. Portanto, ainda estamos tão formatados para pensar a nação e para pensar as nações como inimigas, porque as nações construíam-se por oposição. E essa construção da inimizade, as sociedades da inimizade que fala o Achille Mbembe, ele passa também pelas questões do racismo, para aquilo que ele trata, mas as sociedades da inimizade são criadas com esses sentimentos de que uma nação é muito melhor do que a outra nação. Precisaram disso no século XIX e vemos como muito disso perpassa até aos dias de hoje, até a guerras bem atuais, não é? Portanto, a construção das nações, as nações não são uma coisa do passado, durante algum tempo, agora com a União Europeia, isto das nações, não. Portanto, elas retornam em força. Portugal tem o chamado nacionalismo banal. Nós, digamos que, no caso português, a contestação à ideia de nação não existe. Agora, no caso do Estado espanhol, o Estado espanhol tem várias nações subestatais. E as nações subestatais buscam reconhecimento. E não faz sentido também dizer que ultrapassamos a necessidade da nação quando há algumas que precisam de atingir esse patamar. E, portanto, isto não é como no futebol, em que há uma primeira liga e uma segunda liga, e o que vale é os que chegaram na primeira liga. Porque que umas tenham conseguido erguer-se e outras não tenham, é algo que continua em cima da mesa, em lutas que não são do passado, mas são lutas do futuro. O ensino pode ter um papel importante, mas creio que no tipo de formatação que temos, com, de facto, as coisas, os programas escolares, a partir de Madrid, a partir de Lisboa, aplicados nos vários sítios, creio que isso depende, talvez mais do papel, neste momento ainda, de movimentos, do que propriamente, talvez,
de construções em que os próprios Estados estejam envolvidos, sobretudo tendo nós ao lado um Estado com várias nações. Não é?